Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h em ponto. Repita. 7h. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Hoje é o dia da Lei Maria da Penha, completa 14 anos. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 12 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo informou ontem à noite, por meio de nota, que o secretário de Transportes do Estado, Alexandre Baldi, se licenciou do cargo por 30 dias a partir de hoje para se concentrar exclusivamente na sua defesa. Ele foi preso amanhã de ontem após uma operação da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que apura desvios na área da saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo que envolvem órgãos federais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Secretária de Apoio ao Cidadão de São José dos Campos fala sobre a Lei Maria da Penha. Secretaria de Assistência Social de Jacareí finaliza a Operação Inverno 2020. Diretor do Instituto Butantan afirma que é possível obter a vacina contra a Covid-19 até outubro. A Prefeitura de São José dos Campos abre pesquisa online para decidir sobre a volta às aulas. Ladrões roubam vacas de fazenda em São Luís do Paraitinga. Zona Azul em São José dos Campos deve ser retomada a partir de 8 de setembro. Fim de semana tem grande prêmio comemorativo aos 70 anos da Fórmula 1. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a prisão do secretário de Transportes do governo Dória. Falar também sobre mais uma operação de desvios de compra de aventais pelo governo de Bruno Covas, na Prefeitura de São Paulo. Uma procuradora mostra ao Superior Tribunal de Justiça que Witzel está no topo da pirâmide dos desvios em São Paulo. Vou falar também sobre o manicômio, citado por Paulo Guedes, que é manicômio mesmo, excesso de leis tributárias. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7h02. A Secretaria de Assistência Social de Jacareí finalizou a Operação Inverno 2020 com 523 abordagens e mais de 200 moradores de rua assistidos. Os assistentes sociais intensificaram os atendimentos à população em situação de rua, focando o trabalho de proteção integral. Os moradores de rua foram levados à casa de passagem e após banho, alimentação e pernoite foram encaminhados de acordo com atendimento individualizado. Jurema Colassante, secretária de Assistência Social de Jacareí, ressalta que com a aceitação dos serviços por parte dos moradores de rua, é possível contribuir para a dignidade desta parcela da população. São José dos Campos abriu uma pesquisa online para decidir sobre a volta às aulas presenciais da rede municipal. A mesma iniciativa também foi adotada em Jacareí. A previsão de retomada de funcionamento das escolas pelo governo estadual é a partir de setembro. Apesar disso, os municípios têm autonomia para decidir sobre a programação. Em São José dos Campos, as aulas estão suspensas desde o dia 23 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Os cerca de 70 mil alunos da rede municipal estão tendo aulas em uma plataforma online com distribuição de atividades de forma remota. Segundo as prefeituras, a pesquisa quer saber a opinião dos pais sobre o retorno das atividades. A pesquisa deve ser respondida até o dia 16 de agosto em São José dos Campos. A Prefeitura de Jacareí informou que a pesquisa deve ser respondida até 14 de agosto.
A Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira cujo principal objetivo é punir adequadamente atos de violência doméstica contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. É considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. A Prefeitura de São José dos Campos, através do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferece diversos serviços para que a mulher supere a violência doméstica. A secretária de Apoio ao Cidadão de São José dos Campos, Edna Tralli, conversou com Clemente Lemes sobre o assunto. Secretária, essa data é para ser comemorada ou ainda não? São 14 anos da Lei Maria da Penha. A gente sabe que agora, na época de pandemia, o número de casos de violência contra a mulher aumentou e muito. Qual a sua opinião sobre isso? Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sim, é uma data a ser comemorada, né? Eu acho que qualquer degrau, qualquer conquista na área de defesa de direitos e de proteção dos indivíduos deve ser comemorado, deve ser celebrado, mas a gente continua trabalhando. Nós sabemos que, infelizmente, nesse momento de pandemia, as mulheres se tornaram mais vulneráveis por estarem no isolamento social e, na maioria das vezes, junto com esse agressor durante o dia todo, com mais dificuldade de se fazer denúncias, né? Então, nos nossos atendimentos, nos nossos equipamentos sociais, nós observamos exatamente o contrário, um número de procura muito menor. E isso nos preocupou muito e fez com que nós desenvolvêssemos aí uma grande campanha nas mídias de comunicação, no sentido não só das vítimas, né, que tivessem alternativas aí, bem como da sociedade, da família, dos amigos, dos vizinhos, para que, sabendo de uma ocorrência ou mesmo não tendo certeza ou desconfiando, que pudessem nos ajudar nas denúncias para que essas mulheres tivessem aí a sua proteção. Em São José, quais são os serviços oferecidos para mulheres em situação de violência? Então, em São José nós temos, na verdade, uma rede de proteção que envolve diversas áreas de saúde, assistência social, segurança, bem como polícia, delegacias. Mas do ponto de vista do cuidado social, que é com que a minha pasta trata, nós temos 3 centros de referência em assistência social especializados, que são para os casos de violência, especificamente violência contra a mulher. Nós temos ali o serviço, então, de apoio jurídico, atendimento psicológico, atendimento social, diversos encaminhamentos e orientações que podem ser dadas nesses 3 equipamentos que são divididos aí em 3 regiões da cidade. Fora isso, em alguns casos, nós temos a determinação do juiz para medidas protetivas. Então, nós temos um abrigo protegido, né, que ninguém sabe qual é o endereço, para exatamente poder garantir a segurança dessa mulher vítima e da sua família, e temos também os abrigos feminino e abrigo de família para atender nesses casos. Temos algum tipo de apoio, como a inserção em programas de Bolsa Auxílio Qualificação, onde nós temos um percentual de vagas específico para pessoas com maior vulnerabilidade, no caso aí a mulher vítima de violência, e também a possibilidade de aluguel social para essa mulher, se for o caso. Na pandemia, a gente sabe que o Brasil inteiro sofreu com o aumento de mulheres em situação de violência doméstica, claro, né? Aqui em São José também isso aconteceu? Houve um aumento nesses casos? Como é que vocês medem isso? Na verdade, Clemente, nós não temos, Secretaria de Apoio Social, como determinar se o número de ocorrências aumentou, porque a porta de entrada dessas ocorrências, via de regra, são as delegacias, né? E a partir daí eles encaminham então para esse apoio social. O que nós tivemos, como eu disse anteriormente, foi uma diminuição dessas mulheres vítimas de violência chegarem no nosso serviço. Pode ser que tenham até ocorrido mais casos de violência, né? Mas que não chegaram até os nossos serviços ou não chegaram, inclusive, nas delegacias, né? A gente tem muita preocupação em relação a isso e tem trabalhado muito com ações de prevenção, com busca ativa, com atenção ali, com informações que chegam para a gente, porque esse número na ponta do atendimento do apoio social não pareceu aumentado
não aparece aumentado nos nossos números, muito pelo contrário, diminuído. E para encerrar, o que você pode falar para a gente sobre orientação às mulheres que estão sofrendo nesse momento aqui em São José com violência doméstica? Clemente, o recado que eu gostaria de deixar para todas as mulheres, né, que sofrem com violência doméstica é, por favor, sinalize, denuncie, peça ajuda, peça apoio, nos procure falar com um familiar, procure sinalizar para um vizinho, procure comunicar isso de alguma forma para que você possa ser atendida, ser acolhida e ser protegida. Nós sabemos que essa não é uma tarefa fácil, a mulher tem que superar muitas coisas internamente e depois superar o mundão lá fora para fazer isso, né? Mas é o único caminho. Nós temos alguns telefones que são muito importantes, né? E que ela pode ligar e vai ter os seus encaminhamentos garantidos. Nós temos o Disque 100, ela pode ligar no 153, ela pode ligar no 180 ou no 190. Qualquer um desses números, né, tem capacitação, tem habilitação para identificar a situação e para dar o encaminhamento devido. Então, 153, 180, 190 e o Disque 100. Obrigada. Para incentivar a população a atuar no combate e prevenção da violência contra as mulheres, ligue 180 ou 153 para pedidos de socorro. A Delegacia de Defesa da Mulher atende de segunda a sexta-feira, exceto feriados, presencialmente, das 9 da manhã às 7 da noite. A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher fica na Avenida Vicente de Paulo Penido, 234, Jardim Aquários. Telefone 3941-4140. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem tempo nublado com neblina densa, dificultando a visibilidade. Ali pela Getúlio Vargas, motorista que sai de Jacareí no acesso a Dutra, sentido Rio de Janeiro, claro, já tem lentidão neste momento por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, tempo nublado também, neblina densa, tanto na expressa quanto nas pistas marginais, atrapalha aí a visibilidade. Além disso, a gente já tem lentidão neste momento na altura de Guarulhos, aí no sentido São Paulo, tanto na pista expressa quanto na pista marginal, também por conta do excesso de veículos neste momento. A situação também está difícil na rodovia Ayrton Senna. A gente segue também por lá com tempo nublado e neblina e trânsito lento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão já está do quilômetro 24 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos nessa manhã de sexta-feira. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com tempo nublado também, neblina principalmente ali na altura de Guararema, por isso o motorista deve ter atenção redobrada. Trânsito normal aí pelo corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto. Rodoanel Mário Covas, trecho sul, também tem trânsito fluindo bem nesta manhã, mas a mesma situação tem neblina em alguns pontos prejudicando a visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com tempo nublado em alguns trechos, principalmente aí na parte de Planalto, aonde também existem pontos com neblina densa, e aí o motorista, claro, tem que redobrar a atenção por conta desta situação. A rodovia dos Tamoios, no trecho de Serra, segue com a operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação da rodovia. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com trânsito tranquilo, mas tem situação semelhante. A gente tem vários pontos ali com neblina, tá bastante fechada, e embora em alguns pontos o sol vai aparecendo. Parece até um repeteco do que a gente falou ontem aqui, onde provavelmente ao longo da manhã teremos um dia de muito sol. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem aí, grandes nomes da educação em um evento 100% digital e gratuito.
gratuito. Ideias e debates. Educação transformadora. Qual sua aplicação e impactos na sociedade? Abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. Palestra de abertura com Luiz Felipe Pondé, dia 21 de setembro. Ideias e debates. Educação transformadora. Edição 100% digital e gratuito. Programação completa e mais informações em breve. Aguarde. Patrocínio: Ângulo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio: Prefeitura de São José dos Campos, Prefeitura de Jacareí, Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização: Jovem Pan em Voz. Jornal da Manhã. Quem faz diferente, quem não tem medo de desafios, é disso que a humanidade precisa. De pessoas que questionam, que sabem exatamente aonde querem chegar. A gente desenha uma nova ideia para aquilo que esperamos e acreditamos. E então vemos a solução ganhando vida. Colégios Univap. Matrículas abertas para o ensino fundamental, médio e técnico. Colégios Univap. Humanização faz a diferença. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. A boemia da Lapa, o samba dança mulata, maravilha que é. E quem já não estava com saudades? Boteco da Gema, agora no iFood e Rappi. Um cardápio especial de quarta a domingo e aquela feijoada. Que delícia! Faça seu pedido pelo iFood e Rappi ou ligue 3307-2007 e retire no drive-thru do Colina Shopping. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h16. Repita. 7h16. A pedido do Ministério Público Federal, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de mais de 12 milhões de reais do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, e demais alvos da Operação Dardanários. A ofensiva, aberta na manhã de ontem, prendeu o ex-deputado e ex-ministro, um pesquisador da Fiocruz e mais uma pessoa. Todos investigados por suposto conluio relacionado ao direcionamento de contratações, especialmente na área da saúde. A ofensiva apura crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo os investigadores, ex-diretores da Organização Social Pró Saúde delataram o pagamento de vantagens indevidas para agentes que pudessem interceder em favor da organização social. Alexandre Baldi, do PP, é investigado por supostamente ter recebido vantagens indevidas ao longo de todos os cargos públicos que ocupou, de 2014 a 2018. A suposta reincidência foi ressaltada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Bretas ordenou a prisão de Baldi e de outros 5 investigados. Criminosos roubaram 30 vacas de uma propriedade rural em São Luís do Paraitinga na madrugada de quarta para quinta-feira. O gado de leite é avaliado em R$100 mil. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Segundo a polícia, a propriedade fica às margens da rodovia Oswaldo Cruz. O dono percebeu o roubo quando chegou no pasto, por volta das 4h30 da manhã. A suspeita é de que os criminosos tenham usado um caminhão para levar os animais à noite. Interessante, né? Impressionante isso, né? O cidadão está lá na roça, trabalhando, sofrendo, porque não é fácil, é dia e noite, chuva, sol, tá lá o cidadão lá, o trabalhador rural, o pecuarista, trabalhando, né? E levanta às 4h30 da manhã, vai buscar o gado e não encontra porque foi roubado, né? E cá entre nós, né? A polícia tem que ir em si mesmo e descobrir, porque não tem sentido um prejuízo de mais de R$100 mil para o produtor rural, infelizmente. A Zona Azul em São José dos Campos deve ser retomada a partir de 8 de setembro. A cidade está sem cobrança pelo estacionamento rotativo desde abril, quando terminou o contrato com a antiga operadora. O sistema vai ser operado pela ESA Estacionamentos, que venceu a licitação e assinou contrato com a administração em junho. O contrato tem duração de 7 anos e não prevê possibilidade de prorrogação. A prefeitura vai receber um valor inicial de R$9,2 milhões em 5 parcelas, além de 38,5% da arrecadação
participação mensal da empresa na operação. O valor total do contrato é de R$70 milhões. O valor será de R$2 por hora para carros e R$1 para motos. A empresa poderá solicitar ajuste anual à prefeitura. Segundo a própria prefeitura, o novo modelo deve começar inicialmente na região da Avenida Andrômeda, expandido nos meses seguintes às demais áreas. O sistema de Zona Azul de São José dos Campos conta com visualização em tempo real das vagas por meio de aplicativo e painéis eletrônicos, permitindo inclusive a integração com outros modais. A quarta parcela do benefício Vale Merenda já está sendo paga pela Prefeitura de Jacareí. O objetivo é dar apoio à alimentação das famílias neste momento de pandemia. Além disso, o auxílio vem injetando desde maio com a primeira parcela cerca de R$1,5 milhão por mês na economia de Jacareí. O pagamento continuará a ser feito por meio de aplicativo. Os recursos já começaram a entrar nas contas dos responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Crianças matriculadas nas creches municipais e creches conveniadas com o município, berçário e maternal recebem o valor de R$100 por mês. Os alunos da educação infantil, educação fundamental e EJA recebem R$60 por mês. O benefício vale enquanto durar a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do coronavírus Covid-19. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira haverá predomínio de sol em toda a região. As temperaturas mínimas e também as máximas permanecem estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 26 graus. Neste momento temos 12 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jornal da Manhã. Eu te protejo, você me protege. Máscaras diminuem a presença do novo coronavírus no ambiente e podem funcionar como barreira contra a propagação. De acordo com o decreto estadual, seu uso agora é obrigatório. Evite sair de casa, mas se precisar sair, use máscara e higienize as mãos. Esses simples gestos são fundamentais para a prevenção do Covid-19. Se tiver dúvidas, acesse o site da Prefeitura e saiba mais. São José contra o Corona. Prefeitura de São José dos Campos. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br Rádio Jovem Pan. Confira a programação Vicentina Aranha. Em comemoração ao mês de aniversário de São José dos Campos, está em cartaz na programação online do Parque Vicentina Aranha a exposição digital de fotos antigas Vicentina Aranha e a cidade, em parceria com o projeto São José dos Campos de antigamente. Para conferir esta e outras exposições digitais do parque, acesse pqvicentinaranha.org.br. Realização Prefeitura de São José dos Campos e a FAC com o apoio da Jovem Pan. Programação Vicentina Aranha. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h23. Repita. 7h23.
O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSDB, disse ontem que o governo do estado deve oficializar a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira na fase amarela do Plano São Paulo. O prefeito Felício Ramute ressaltou em rede social que a RM Vale registrou queda de 25% no número de óbitos por Covid-19. Porém, o número de casos confirmados se manteve estável. Caso a região avance para a fase amarela, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias e academias podem retomar as atividades de forma gradual. Os estabelecimentos que oferecem cursos livres ou profissionalizantes em São Sebastião foram liberados para retomar as aulas presenciais. A abertura é para alunos acima dos 16 anos no ensino de idiomas, artes, informática, estética e similares. São no máximo 6 pessoas por turma. São Sebastião registra 1.026 casos confirmados do novo coronavírus Covid-19, sendo 284 ativos, além de 22 mortes. As regras de atendimento nas escolas envolvem medidas de aferição de temperatura, distanciamento entre as pessoas em sala de aula, além da utilização obrigatória de máscara. A Justiça suspendeu o decreto da Prefeitura do Rio que permitia a reabertura das escolas privadas para aulas presenciais no município. O desembargador Peterson Barroso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio, determinou a suspensão do decreto e estipulou multa diária de R$10 mil ao prefeito Marcelo Crivella em caso de descumprimento. O decreto autorizava escolas particulares a retornarem às aulas de forma voluntária das turmas do 4º, 5º, 8º e 9º anos. Agora 7h25, 7 horas 25 minutos, Jornal da Manhã. Supremo Tribunal Federal abre caminho para que municípios possam contratar serviços de saneamento privados. Decisão do Supremo Tribunal Federal impede que estados barrem a privatização do saneamento nos municípios. Por 10 votos a 1, o STF garantiu que municípios contratem empresas privadas para serviços gerais de saneamento. A Corte julgou a ação no Paraná, que abre precedente para casos semelhantes. A relatora ministra Carmen Lúcia considera que a fixação de regras gerais de saneamento cabe à União e aos municípios a contratação, fiscalização e definição sobre execução direta ou por empresa privada por meio de licitação. Segundo a ministra, no caso do Paraná, a Constituição Estadual usurpa competências dos municípios de legislar sobre sistemas de interesse local e vincula a execução de serviços de saneamento e abastecimento de água por empresas públicas. O único voto contrário, o ministro Marco Aurélio, defendeu que a cobrança de tarifas e taxas pelos serviços é elemento de natureza política e transcende o interesse da população local. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 2 homens, um de 32 e outro de 28 anos, foram presos após serem flagrados com mais de 12 quilos de droga em Jacareí. Além dos entorpecentes, a polícia também encontrou uma arma, dinheiro e 2 celulares. Uma equipe do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia, fazia uma ronda de rotina pela Vila Zezé, em Jacareí, quando encontrou a dupla. No carro escondido estavam 2 celulares, uma arma, munição e 12 quilos de maconha. Eles foram presos em flagrante e vão responder por tráfico e porte ilegal de arma. Ontem, a Prefeitura de Jacareí informou que chegou a 1.417 casos confirmados de Covid-19 no município. São 730 homens e 687 mulheres. Jacareí informa mais 2 óbitos por Covid-19 no município. Trata-se de 2 homens que faleceram em unidades públicas de saúde. Um deles tinha 69 anos e não tinha comorbidades. O outro tinha 90 anos e tinha comorbidades. Os óbitos ocorreram no início da semana. A Secretaria Municipal de Saúde informa que subiu para 1.117 o número de recuperados da doença. São 84 óbitos. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos aponta um total de 8.224 casos positivos de Covid-19. São 229 óbitos, 4.089 pacientes recuperados, 111 internados e 3.795 recuperando-se em casa. Foram registrados mais 3 mortes. As vítimas são 2 homens de 35 e 90 anos que faleceram no hospital municipal e em hospital privado, e uma mulher
de 95 anos, que veio a óbito também em unidade particular. Todos tinham doenças pré-existentes. A pista principal do aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil, permanecerá interditada até 5 de setembro para reforma. Aproveitando o período de baixa demanda devido ao coronavírus, a Infraero, que administra o terminal, decidiu modernizar o local, que recebia antes da pandemia cerca de 34 pousos e decolagens por hora. A pista auxiliar continuará operando normalmente, recebendo aviões de pequeno e médio porte. Aeronaves maiores, como Boeing e Airbus, não podem operar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê auxílio ao setor aéreo devido à crise do novo coronavírus. Também foi sancionado o projeto de lei complementar que prevê a negociação de dívidas das micro e pequenas empresas. O projeto destinado ao setor aéreo teve origem em uma medida provisória que deu às companhias mais tempo para reembolsarem passageiros que tiveram os voos cancelados devido à pandemia. O presidente Bolsonaro vetou o dispositivo que permitia aos aeronautas e aeroviários terem acesso ao FGTS como medida de auxílio aos trabalhadores. Na justificativa, o governo federal alega que a medida pode retirar recursos do fundo, prejudicando novos investimentos em habitação, saneamento ou infraestrutura. A nova lei permite também a extinção de créditos tributários devidos pelas empresas integrantes do Simples Nacional. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,55% ontem a 27.352 pontos. O Nasdaq ganhou 0,92% no dia, chegando aos 11.100 pontos. No Brasil, o euro cotado a R$ 6,35, com alta de 1,16%. Dólar comercial também teve valorização 1,06% e fechou o dia cotado a R$ 5,35 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 1,08% a 103.916 pontos. 7h31. Repita. 7h31. O desembargador Eduardo Siqueira, que ganhou atenção após ser filmado humilhando guardas municipais e rasgando uma multa por andar sem máscara em Santos, foi novamente flagrado sem a proteção correta. O desembargador estava caminhando com a máscara abaixada e falando em celular. Indagado pela imprensa, o desembargador disse que não lembrava de ter pelo menos passado pela praia e ironizou a situação. Ele aproveitou para provocar a pessoa que o denunciou à imprensa. Ela tinha que casar ao invés de ficar aporrinhando a vida dos outros. Um homem foi preso na rodovia dos Tamoios após um sistema da polícia identificá-lo como foragido. Ele foi detido por armazenar imagens de pornografia infantil. O homem foi parado após um radar na rodovia denunciar que o carro poderia estar ligado a algum crime. O sistema indicou que o carro estava cadastrado como pertencente a um procurado da justiça. Um dos policiais da base enviou uma equipe para a patrulha, onde aconteceu a prisão. E vamos agora à boa notícia do dia com Robson Soares. Bom, em tempo de distanciamento social, as casas do idoso de São José dos Campos preparam hoje uma manhã repleta de atividades online que prometem movimentar e levar alegria para quem está em casa. A live de hoje começa logo mais às 9 da manhã com um bom dia especial da psicóloga e assistente social de uma das unidades. Na sequência, uma dublagem do cantor Zé Geraldo embala o show de talentos. Para quem quer se exercitar, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais vão coordenar os movimentos. A live será aberta para quem quiser acompanhar. Basta acessar a página criada pelos profissionais da Casa do Idoso de São José dos Campos no Facebook. O Procon de São José dos Campos está realizando nesta semana a campanha Dia dos Pais. Fiscais do Procon Municipal já visitaram 94 lojas localizadas em centros comerciais. Os profissionais do órgão de defesa do consumidor aproveitam também para dar orientações aos fornecedores no sentido de se adequarem à legislação, em especial ao uso de máscaras, álcool gel, reforçando os cuidados devido à pandemia. O consumidor tem 3 formas de buscar atendimento no Procon de São José dos Campos. Presencialmente, pelo site procon.sjc.sp.gov.br ou pelo aplicativo de celular. Lembrando que o atendimento presencial deve ser evitado por questões de segurança.
A Autoridade Portuária de Santos afirma que no cais da cidade é armazenado nitrato de amônio classe 5, destinado ao uso agrícola. E afirma que há um monitoramento rigoroso da temperatura e umidade para dar maior estabilidade ao material. A direção portuária afirma que este produto por si só não é inflamável ou explosivo. O nitrato de amônio, matéria-prima principal utilizada na produção de explosivos e fertilizantes, foi a substância que possivelmente causou a explosão no porto de Beirute, no Líbano. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, há um licenciamento do porto pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e autorização do Exército Brasileiro. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Hello, São José dos Campos e região. O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira nosso desconto especial e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br. O mundo faz parte da cultura inglesa. Jovem Pan. Na região central de São José, Libertar Residencial Vila Maria. Apartamentos de 2 quartos, varanda com churrasqueira e muito lazer. Aproveite condições imperdíveis de lançamento. Financiamento pela Caixa, com registro e ITBI grátis. Sua vida pede, você realiza. Acesse libertarresidencial.com.br. Informações 12-99639-9070. Realização SI América. Consulte condições. Rádio Jovem Pan. A melhor forma de evitar o sarampo é a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto até 29 anos de idade e só tomou uma dose ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde até o dia 31 de agosto e vacine-se. Para pessoas de 30 a 49 anos, a vacinação é livre. Vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h37. Repita. 7h37. As atividades de orientação, prevenção e conscientização sobre as ISTS, infecções sexualmente transmissíveis, são reforçadas em Jacareí. O programa, localizado no Ambulatório de Infectologia, fortaleceu os serviços ofertados à comunidade. Tanto no Centro de Testagem e Aconselhamento Casa do Abraço, como nas unidades básicas de saúde, o munícipe pode realizar a testagem rápida para o diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. O serviço é gratuito, bem como os insumos, como preservativos e gel lubrificante. Palmeiras e Corinthians decidem o Campeonato Paulista neste sábado às 4h30 da tarde. O Timão não tem problemas na sua escalação. O Verdão tem a volta do zagueiro Felipe Melo. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. No domingo, estreia o Campeonato Brasileiro. O Santos recebe na Vila Belmiro o Bragantino e o São Paulo vai até Goiânia enfrentar o time da casa, o Goiás. A data de aniversário de 70 anos da Fórmula 1 já passou, mas é neste final de semana que a categoria vai comemorar, e no mesmo palco em que foi realizada a primeira corrida. Depois de sediar o GP da Grã-Bretanha, no domingo passado, Silverstone receberá a corrida batizada de GP do aniversário de 70 anos. O formato da pista e os horários serão os mesmos da semana passada. O treino de classificação é no sábado, às 10 horas da manhã. A corrida no domingo, a partir das 10h10.
Foi concluída a terraplanagem para a construção do novo acesso da pista marginal para a principal da Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos. A via pode melhorar a conexão entre regiões. Atualmente, quem vem da região central utilizando a marginal da Avenida Jorge Zarur para seguir no sentido região oeste, precisa ir até o fim da pista. Com a criação do acesso, é possível acessar diretamente a pista principal da avenida, que possui maior acomodação, desafogando o trânsito na marginal. A obra terá investimentos de R$53 mil e deve ser concluída em 2 meses. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Essas duas ruas, a velocidade é de 60 km por hora. E mais, na Avenida Central, no Chácaras Reunidas, e na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Estas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E o Fumacê programado para hoje em São José dos Campos será em 2 regiões. Região Central, Vila Terezinha, Vila Maria, Avenida João Guilhermino, Vila Santa Luzia e Vila Paganini. E na região Norte, no Jardim Boa Vista. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos. A lentidão continua tanto na pista expressa quanto em uma das pistas marginais. Os 2 pontos aí por conta do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Dutra também continua com tempo nublado e com vários pontos com neblina bastante densa, prejudica aí a visibilidade do motorista. Já a rodovia Ailton Senna melhorou a situação. A gente tinha informado no começo dessa edição do Jornal da Manhã que o trânsito estava lento ali no sentido capital, na altura de Guarulhos. Agora, pelo menos, o motorista não fica parado. O trânsito continua intenso, mas o motorista consegue desenvolver uma velocidade até que relativamente tranquila por ali. Mas continua com tempo nublado e também com pontos com neblina. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação semelhante. Trânsito é bom, mas tem neblina densa em vários pontos, principalmente no trecho de Planalto, e aí o motorista tem que tomar cuidado com a questão da visibilidade. A rodovia dos Tamoios continua com operação pare e siga ativa por conta das obras de duplicação no trecho de Serra. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com tranquilidade em relação à questão do trânsito, mas ainda tem pontos com neblina. Embora na Floriano a gente também já tem pontos nesse momento com sol. Visibilidade vai melhorando aos poucos aí na Floriano Rodrigues Pinheiro. 7h41. Repita. 7h41. Um lobo-guará flagrado por moradores mobilizou homens do Corpo de Bombeiro em São José dos Campos. Segundo a corporação, o animal foi capturado na Avenida Doutor Ademar de Barros, próximo ao Parque Santos Dumont. O animal adulto e sem ferimentos foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e entregue aos cuidados do policiamento ambiental, que fez a soltura no seu habitat. O lobo-guará está entre as 1.173 espécies da fauna ameaçadas de extinção. Recentemente, o animal foi escolhido para ilustrar a nova cédula de R$200. Dá um rolê velocidade, né? Um rolê legal aí para São José dos Campos. Agora, o que aconteceu? Ficou sabendo que vai estampar a página R$200 do governo federal. Eu que vou sumir daqui, né? Sair do habitat natural para poder... Eu não quero. Já tá tendo nota falsa de R$200 aí, ó. No Rio de Janeiro, é verdade. Presta atenção, gente, presta atenção. Esse Brasil é uma beleza. Como disse o pessoal, né? Realmente, viver no Brasil não é para amadores, viu? Claro que não. Nem para lobo-guará. Sem o aval da Procuradoria-Geral da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, realizou ontem uma cerimônia de assinatura de um conjunto de novas regras para acordos de leniência, a delação premiada de empresas. Além de Toffoli, o termo teve a assinatura dos ministros da Controladoria-Geral da União e do presidente do Tribunal de Contas da União. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia pedido a Toffoli mais tempo para analisar a minuta da proposta e sugerir alterações, porque o texto desagradou o Ministério Público Federal. A minuta estabelece que os acordos de leniência com as empresas suspeitas de ilegalidade serão negociados apenas pela AGU e pela CGU e que o MPF, o Ministério Público Federal, receberia as provas entregues pelas empresas somente após o acordo ter sido assinado. Toffoli manteve o nome de Aras entre os signatários do acordo, mesmo sem o procurador-geral ter efetivamente assinado o documento.
O acirramento da crise econômica ceifou o emprego de 8,9 milhões de brasileiros entre os meses de abril e junho, ciclo que compreende o pior momento da pandemia. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, a taxa de desemprego no Brasil no trimestre encerrado em junho chegou a 13,3%, um recorde para o período. Ao todo, o país soma 12,8 milhões de pessoas desocupadas. No trimestre encerrado em maio, o nível era de 12,9%, totalizando 12,7 milhões de pessoas. A população empregada no segundo semestre, ou melhor, no segundo trimestre de 2020, é de 83,3 milhões de pessoas, o menor nível desde o início da série histórica iniciada em 2012. Segundo Adriana Berengui, analista do levantamento, a taxa de desemprego subiu por causa da redução da força de trabalho que soma pessoas ocupadas e desocupadas. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Encontre na Leroy Merlin os melhores presentes para seu pai. Dia dos Pais Leroy Merlin. Perto ou longe, o presente para ele começar a bricolar, cozinhar e até transformar toda a casa. Compre pelo site, app ou televendas. Jornal da Manhã. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Rádio Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Jovem Pan. Tá certo que é pra ficar em casa, mas dá pra ficar com muito mais sabor. As maravilhosas pizzas rústicas do Prato Food Hall vão tornar sua quarentena muito mais divertida. Peça seu sabor favorito pelo WhatsApp 12-997-17-4024 e retire em nossa loja no sistema Drive-Thru, com toda a segurança e conforto. E se quiser receber em casa, também estamos no iFood. Prato Food Hall, a melhor pizza rústica da cidade, prontos pra lhe atender de terça a domingo. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h47. Repita. 7h47. O Vista Verde, região leste de São José dos Campos, recebeu um salão de ginástica e uma quadra com grama sintética. A quadra é destinada à prática de futebol society. Os ambientes estão iluminados com lâmpadas de LED. Também serão instalados piso de concreto para acesso ao prédio. Foi construído um alambrado de estrutura metálica com rede de proteção lateral e superior para a prevenção de acidentes. Foi encontrado um alambrado de estrutura metálica com rede de proteção lateral e superior para a prevenção de acidentes. O
O ministro Luiz Alberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o tribunal estuda a possibilidade de estender a votação das eleições este ano. Seria por pelo menos 1 hora, em razão da pandemia do coronavírus, para evitar aglomerações. Outra hipótese analisada é a de reservar o horário de 8 da manhã às 11 horas para a votação de pessoas com mais de 60 anos consideradas grupo de risco para a Covid-19. As ideias são avaliadas com base em levantamento do setor de estatística da Corte e a expectativa é que essa definição ocorra ainda em agosto, segundo o ministro. Jornal da Manhã, 7h48, 7 horas 48 minutos, e Copom faz novo corte e taxa básica de juros cai para 2% ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira um novo corte na Selic. A taxa básica de juros da economia brasileira, que vai vigorar pelo menos pelos próximos 45 dias, até a próxima reunião do Copom, é agora de 2% ao ano. O novo corte, que foi de 0,25 ponto percentual, era esperado pelos analistas financeiros. Em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, o comitê sinalizou em nota a possibilidade de novo corte na próxima reunião. Uma possibilidade pequena. A autoridade monetária ressaltou que eventuais ajustes serão graduais e vão depender da situação das contas públicas do país. Ao reduzir a Selic, a intenção do Copom é manter a economia aquecida, como é referência para os outros juros praticados pelo mercado. Quando ela está em patamares mais baixos, o acesso ao crédito fica mais barato, o que desestimula a poupança e estimula consumo e produção. No entanto, é preciso que os preços estejam sob controle, pois o risco de descontrole da inflação aumenta. Um dos efeitos colaterais com a queda da taxa de juros, por exemplo, é que os ganhos com aplicações de renda fixa no país ficam mais baixos e investidores estrangeiros tendem a tirar o dinheiro investido aqui em busca de aplicações em outras nações que rendam mais. A saída de dólares pressiona a cotação da moeda norte-americana e essa alta do dólar pode virar inflação, já que a moeda estrangeira é usada nas transações comerciais. Ou seja, os custos mais altos do dólar acabam sendo repassados aos consumidores, com alta nos preços dos produtos comercializados. Vale lembrar que 2% ao ano é o menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. O maior patamar que a Selic já alcançou foi de 14,25% ao ano, em julho de 2015. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h51. Repita. 7h51. Muito bem, vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, Eloy. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui, o Alfredo, nosso ouvinte de Jacareí, ele faz uma reclamação referente à Praça Mauro Chaves, no Jardim das Indústrias, lá em Jacareí. Ele mandou um áudio explicando pra gente qual é o problema. Vamos ouvir. Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Alfredo, sou morador de Jacareí do Jardim das Indústrias, na rua Expedicionária Armando Cavalcante. Queria fazer uma reclamação sobre essa praça Mauro Chaves, onde eu moro aqui. Essa praça está uma imundícia, uma sujeira, a prefeitura não limpa, quando vem só varre, não tira as folhas das árvores, está lamentável. Gostaria, se possível, da ajuda de vocês. Muito obrigado. Tá aí a reclamação do nosso ouvinte de Jacareí, situação difícil lá, o Alfredo reportando pra gente, né? Alô, prefeitura, então aí vamos tomar providência e inclusive acabar também com os pernilongos, né? Que tá demais da conta. Já aproveita o pacote, né? Lógico, já faz mais geral, né? A gente tem outra reclamação. Aliás, hoje é o dia de Jacareí, viu, Clemente? A gente tem mais uma aqui, é do Cláudio. Ele mora no Parque dos Príncipes, em Jacareí também. E ele conta pra gente aqui de um buraco que existe na rua Santa Cruz, na altura do número 245, no Jardim Califórnia, onde mora a mãe dele. Diz que tem mais de uma semana que tá lá vazando água 24 horas por dia. Ele diz que o SAI já foi acionado, porém até o momento não compareceu. Até ontem, pelo menos, a água continuava vazando por lá. Ontem à noite eu conversei com a assessora de comunicação do SAI sobre isso, a Juliane Guedes, falou, olha, eu vou ver o que aconteceu, eu desconheço isso, mas vou reportar você depois. Então, aguardando aí a Juliane nos informar o que aconteceu aí neste buraco na altura aí do número 245, isso. Jardim Califórnia, isso, exatamente, né? Vazando água lá, desperdiçando, né?
Quase uma semana, né? Dinheiro sendo jogado no ralo, literalmente. Exatamente. Né? Bueiro, né? No bueiro. A gente tem outra reclamação aqui de Jacareí, agora é a Patrícia, ela fala de um problema no Altos de Santana, ela mandou um áudio também pra gente, explicando qual é a situação. Vamos ouvir a Patrícia. É a respeito de uma fábrica, no bairro Altos de Santana, na Avenida Elmira Martins Moreira, número 268. Embora ali a rua seja uma rua comercial,